Gente, boa noite. Quem sabe faz ao vivo. E aí você sabe como que é, né? Às vezes a gente tem esses certos probleminhas enquanto a gente trabalha ao vivo. Mas o VidaCast está novamente no ar, mais uma quarta-feira, e eu espero que vocês gostem de ouvir as histórias que nós iremos ouvir agora de Joca, porque Joca já começou aqui a contar algumas coisas e a gente já estava aqui, ó, boquiaberto. Então espero que vocês gostem. Mas já para começar, eu já vou, porque eu não gosto de muita conversa. Depois que a gente começar a escutar a Joca, ninguém mais vai querer parar. E nós precisamos entregar a caneca do Maria Matamoro, que na semana passada foi sorteada. E nós vamos colocar aí o link, o print, né, de quem fez o melhor comentário. Por unanimidade, foi o comentário que ganhou. Então tá aqui. A Aline ganhou a caneca do Maria Matamoro. Então tá aqui. Promessa paga. Agora só tem que fazer o marketing, dar um jeito de chegar na mão de Aline. Então tá aqui. Por favor, você é responsável por entregar. Beijo. Plínio, Eric, Joca, Opa. Sejam bem-vindos. Fala aí, comece por aqui por você. Expectativa lá em cima. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso VidaCast. Tenho certeza que hoje muitas histórias, muitas resenhas, muitos aprendizados. Joca aqui numa sentada de minutinhos. Se ele começar a falar aqui algumas coisas, a gente já vai ter muita coisa para ouvir. Então, galera, vamos compartilhar geral, né? Houve esse contratempo com o link. A gente tá tentando compensar aqui você, que é VidaCast, precisa nos ajudar nessa missão, né? Chama a galera e vamos pra cima. Vamos lá. Maravilha, gente. Boa noite. Bom estar aqui mais uma vez com vocês. Eu começo aqui, tava nos bastidores perguntando, né? Sempre que chega um atleta que a gente fica meio assim, né? Porque a gente gosta dessa coisa de esporte e tal. E Joga tava contando umas histórias boas aí de bastidores e da vida profissional e pessoal dele, que eu acho que a gente vai se divertir. Eu vou começar entregando uma caneca, né, da nossa trupe aqui, para você, quando acordar de manhã, lembrar da gente, tomar aquele café. Já começar tomando aquele cafezinho, né, com leite, cara. Isso aí. E feliz, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho dessa história. Queria que você começasse dizendo quem é Joca, né? Para quem ainda não conhece, né, quem é Joca? Essa história gigante. É importante. Vamos lá. Primeiro, parabenizar a iniciativa do Dr. Márcio. Ele falou que não quer que sempre doutor, mas você estuda há 6 anos, você tem um aprendizado. É a mesma coisa de você chamar um campeão de lutador. Lutador é aquele cara que vai na academia, que pratica e tal. Agora, ser campeão mundial requer disciplina, requer resistência, requer força de vontade, requer retidão, não só na parte esportiva, como também na parte de caráter, de personalidade, para se tornar um grande campeão da vida e do mundo. Plínio, muito bom estar com vocês aqui. VidaCast é um nome sugestivo, né, de vida. Eu acho que é um podcast da vida. O meu companheiro cantor Eric, né, que está aqui. Esse trio é um trio que nos anima a falar sobre música. Na verdade, nós começamos como lutador de kickbox, conseguimos ser campeão brasileiro, sul-americano, continental, tricampeão mundial. Sou embaixador do kickbox no Brasil hoje. Tivemos a honra, inclusive, de hoje receber uma postagem da UACO, que é a World Association of Kickbox Association, que é a organização das associações do mundo de kickbox, dizendo que graças ao trabalho feito pelo presidente Paulo Jorello, por mim como embaixador desse esporte aqui no Brasil, né? E conseguimos chegar lá através do nosso querido presidente Ennio Falsone, italiano, e o kickbox e a UACO é o único que pode usar aquelas argolinhas olímpicas, ou seja, o kickbox, depois de tantos anos, conseguimos agora o reconhecimento olímpico desse esporte. E hoje conduzimos um programa na TV Bandeirantes há muitos anos, que é o Mundo da Luta, né? O Premier Fight League do Mundo da Luta, que vai ao ar todos os sábados na nossa TV Bandeirantes. Também fui atleta da TV Bandeirantes, junto com o Jorello, com o Maguila, né? Então, uma história de 28 anos aqui nessa emissora, inclusive fazendo o comentário
das Olimpíadas de 1988, quando nós tivemos lá o grande atleta Joilson Carolino dos Santos, né, o nosso Joilson Santos, que há pouco fez com que a nossa Federação de Pugilismo do Estado da Bahia estivesse em uma posição de 25 vezes campeã brasileira ininterrupta de boxe amador. Então é por isso, doutor Márcio, que a Bahia fez Herbert com campeão no Japão, campeão olímpico, Robson no Rio de Janeiro, e agora eu tenho certeza que a nossa Bia Ferreira, que como técnico de boxe, aquela luta para mim ela venceu, mas agora volta para a Olimpíada de Paris, uma Bia mais forte, uma Bia mais centrada, né? Madura, porque acabou de ser, não sei se vocês viram, o mês passado, campeã do mundo de boxe profissional. Então eu tenho certeza que vai entrar para a história a Bahia de uma conquista no boxe que nunca havia sido concretizada por ninguém nesse país. E a Bahia emplacou Robson, no Rio de Janeiro, Herbert, no Japão, e com certeza vai emplacar a nossa Bia Ferreira agora em Paris. No mundo da música, nós chegamos à condição de ser superintendente da Ordem dos Músicos do Brasil. Também venho como conselheiro do Conselho do Carnaval desde, 25, 26 anos nessa função, né? Hoje sou diretor de comunicação do CONCAR também, que é o Conselho Municipal do Carnaval, que ajuda a gerenciar esse, que é o maior carnaval do mundo. Tivemos também uma participação importante, que foi trazer o camarote Bar Brahma para Salvador, de uma forma inédita. Era o grande desejo dos baianos ter aqui, junto com Cairê, com Álvaro, né? Com Najib, esse homem da noite, nós conseguimos trazer, foi ali naquela região da Barra, vamos lá, perto do Cristo, Barra Vento. Sim. O Barra Vento estava desativado e nós colocamos o camarote Brahma ali. Depois viemos também conduzir o Partido Progressista, que eu fui presidente durante 16 anos, né? Acabei de entregar agora ao ex-deputado federal Cacá Leão esse partido. Estou saindo desta missão com 6 vereadores eleitos, ou 6 vereadores dentro do partido, que não foram eleitos no partido, mas foi dentro de uma correlação junto ao processo político, né? Mas saio descendo 6 vereadores, saí agora no março passado, saio como criador do Esporte Progressista, que é um movimento criado dentro do partido. Eu sou presidente nacional desse movimento. Também criamos aqui o Afro Progressista, né, que nos deu a grata surpresa de fazer 386 vereadores afros em todo o país, né, do nosso Partido Progressista. E hoje a gente tenta aí, de alguma sorte, sair pré-candidato do município de Lauro de Freitas, porque eu acredito muito na vocação daquele município, não só para o esporte, como para a cultura. Nós, que na década dos anos 2000, quando o ginásio Antônio Balbino foi demolido, nós levamos o esporte de luta para o município de Lauro de Freitas, e lá ela passou a ser a capital do esporte naquele momento. Não sei se vocês lembram, lutas de Kelson Pinto, de Arcelino Popó Freitas, do Reginaldo Holyfield. Eu inaugurei aquele ginásio com a luta minha, com um público recorde de quase 6.000 pessoas em um ginásio pequeno. Então, eu acredito muito que eu posso dar um pouco da minha contribuição de tudo isso que eu já fiz ao longo do tempo aquele município. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. É forte. Eu falo sempre de longevidade, de envelhecimento, né, de capacitação, de você conquistar algumas coisas. Aí você vê isso, gente, fora o que ele deve ter esquecido, esse período inteiro aí, desse tempo inteiro do podcast, foi só ele apresentando o currículo dele, gente. Então percebam o quanto... resumo, né? É um resumo. Então perceba. Com toda certeza. Rapaz, eu quero ser alguém quando eu crescer. Pronto, se espelhe aí, ó. Pega só 10% e aí você já vai bem, viu? Agora, para eu não esquecer, deixa eu deixar aqui os parabéns pro meu tio Pedro que está sempre aí com a gente.
Hoje é aniversário dele, meus parabéns, meu tio Pedro. Ele estava conversando comigo esse final de semana, 69 anos. Eu nunca vi ter nenhuma dor de cabeça. Pense. Então, beijo, tio Pedro. Parabéns. Muitas datas como essa se repitam, viu? Mas vamos lá, vamos começar com uma pergunta então para esse cara aí, né? Porque esse cara deve ter um bocado de resposta, né? Imagina, eu queria ver se tinha alguma história aí que você pudesse contar, de alguma história pitoresca de algum desses atletas aí, você que foi comentarista. Parece que teve uma história aí de um atleta que não sabia o idioma e quase perdeu a luta. Como que foi essa história aí, Joca? Na verdade, esse atleta é o Joilson Carolino Santos, né? Joilson Santos, né? É um atleta que foi o primeiro atleta baiano a participar de uma Olimpíada. Estamos falando de Seul, 1988, né? E o Joilson não tinha muito conhecimento do idioma e mandaram alguma mensagem para ele e a nossa comissão técnica também se atrapalhou. Eu sei que a mensagem era para ele estar no ginásio, só que ele estava no hotel ainda. E aí ele teve que pegar um táxi à pressa, ir trocando o seu material de luta, calçando luva, fazendo bandagem, colocando sorte, a coquilha, a sapatilha dentro do próprio táxi. E chegou lá, ainda se manteve como um grande guerreiro em pé, em uma luta dificílima, e isso fez com que a Bahia, mais uma vez, fosse honrada por um baiano que conquistou essa grande dificuldade, porque naquele tempo, Márcio, era muito difícil, estou falando de 1988, os baianos serem enxergados. Então, através dos seus punhos, ele mostrou capacidade que o brasileiro tinha, que em especial o baiano, e se mudou uma história. Que as pessoas eles ficam perguntando, mas a Bahia é a Cuba do boxe? Sim, mas isso não é sorte, amigo. A gente tem que ver a história de Ausêncio Félix de Almeida, de Joilson Carolino Santana, de Dilton Uchoa, de Luiz Carlos Doria, esse excelente treinador, meu amigo, irmão, que eu tive a felicidade de tê-lo como sócio em uma época da vida, Joca e Doria Company, era uma academia que nós tínhamos ali no Canela, e Doria também foi campeão mundial júnior. Só que a nossa época de lutador não havia, infelizmente, o WhatsApp, telefones com o recurso que tem hoje, que você manda. Eu, por exemplo, quando lutava lá fora, minha mãe ia saber quando eu chegava, porque eu chegava antes do telegrama. Então você tinha fotos que eram tiradas e você mandava para o seu país de origem, mas demorava um pouquinho para chegar. Então o resultado ficava ganhou ou não ganhou, né? Então, e até porque o sistema de televisão deles, o nosso aqui era uma câmara, era uma fita desse tamanho, e a dos caras eram pequenininha. Então quando chegava aqui tinha que transcodificar para você botar as imagens nas televisões locais. Só que essas mesmas televisões locais adoravam e tinham como sucesso e público o futebol, que era o Bahia e o Vitória. Então imagine a dificuldade que os atletas tinham que Isso era quando mesmo? Desculpe, estou falando de 1987, 88, assim, 83. É que mudou muito, né? Então, o futebol, essa aqui coisa. Eu né? gostaria até de mandar um abraço para o meu querido Eliseu Vinagre de Godoy. Quem é da antiga vai saber que é Eliseu Godoy, cara que tinha um programa chamado No Campo do 4 na TV Aratu, que foi o primeiro cara a abrir o espaço para todos os atletas da Bahia. E eu tive a sorte de ter sido empresariado por ele na época, de ter sido comentarista dele, não só no Campo do 4, como também num programa chamado Cartão Verde, que era eu e ele que apresentava nos estúdios da TV Educativa. Enfim, são histórias como essa, Márcio, que a gente tem de contar. Anteontem, no 2 de julho, olhando esses heróis, né, que participam, que foram os caras que mudaram a história do nosso país através da Bahia, da nossa revolta, da nossa resistência. Eu acho que deveriam também, a Câmara de Vereadores de Salvador, valorizar esses guerreiros, porque são guerreiros verdadeiramente, Márcio,
porque o Robinson que sai de São Caetano, o Herbert que sai de um bairro periférico, Luiz Dória e Arcelino Popó Freitas que sai da Cidade Nova com quase nenhuma condição, e Arcelino Popó Freitas chega a ser tetracampeão mundial de boxe pelo Brasil. O máximo que o Brasil conseguiu chegar foi a Eder Joffre sendo bicampeão. Então, a Bahia, Márcio, ela não está por um acaso nessa condição. A Bahia vem construindo e galgando ao longo do tempo o seu espaço. Tanto é que eu lhe trago essa notícia: 25 vezes campeão brasileira de boxe amador, que é a base para que nós tenhamos grandes campeões olímpicos. E nada é por acaso, né, gente? Nada é por acaso. Agora, Joca, você trouxe aí, e Polina até fez uma brincadeira, da questão de como muitas vezes o futebol é muito valorizado, né? E outros esportes, né, não são tão valorizados. Você acabou de citar aí o tetracampeonato de Popó, né? E muitas vezes você não vê esse atleta que foi tetracampeão ser tão valorizado como alguém que é campeão de alguma Libertadores, alguma coisa. Por que você acredita, Joca, dessa diferença de valorização do atleta brasileiro dependendo do esporte, né? Por que a gente ainda vê isso? Porque, cara, durante a carreira de Popó, ele trouxe muitas alegrias para o povo brasileiro. Mas a gente muitas vezes não vê essa valorização do próprio povo brasileiro. Eu diria que não só do povo brasileiro. Por exemplo, nós temos uma estátua de Arcelino Popó Freitas em frente ao estádio de Santos, ao lado da estátua de Pelé. E aí eu não entendo como é que na Bahia ainda não se construiu uma estátua para Arcelino Popó Freitas. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes campeão mundial, super campeão, o nome escrito no Hall da Fama, respeitado em qualquer lugar do mundo. Eu estou lhe dizendo que eu viajei 58 países e eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Da mesma forma que Minotauro, antes do UFC chegar para as telinhas brasileiras, já era adorado como rei no Japão. Lutando para 50, é só vocês pesquisarem. Lutando para 50 mil pessoas e adorado, Nélio, como rei no Japão. Aí, quando o UFC adentra a Rede Globo e ela começa a transmitir o UFC, aí que vão conhecer o Minotauro, o atleta de conquista. Entendeu, amigos? Sim. Então, é preciso que haja um reconhecimento. Outro dia, no meu programa, acho que eu posso falar aqui, né? Claro que pode. No nosso mundo da luta, eu estava questionando por que a Câmara e que a Assembleia Legislativa não prestam homenagem para Amanda Nunes, que entrou para a história como a maior atleta feminina do UFC no mundo. Ela veio de Candeias, do estado da Bahia. Como é que pode? Então, gente, é preciso, e eu fico repetindo quando eu vou aos 2 de julho, por que não reverenciar os atletas que levaram o nome da Bahia, do Brasil, para o mundo? Então, eu acho que eu devo responder desta forma. Eu acho que as pessoas precisam mudar o conceito e entender que, através do esporte, Pelé, por exemplo, parou uma guerra através do esporte. Então, gente, eu digo sempre a todos os dirigentes políticos que quando a gente investe mais no esporte, quando a gente investe mais, doutor Márcio, na saúde, você deixa de gastar com a segurança pública e deixa de investir mais na Secretaria de Saúde e vai sobrar dinheiro para o esporte. A matemática é muito simples, gente. Você não está vendo que quando você tira um jovem das periferias da capital baiana, de Lauro de Freitas, das periferias, dos bairros periféricos, aonde, Márcio, nascem os verdadeiros campeões da vida, em especial? Olha, gente, não tem segredo.
Não existe por acaso. Não existe Bahia de sorte, não. Existe um trabalho que é feito. Outro dia o cara veio falar comigo, doutor Márcio Neri, sobre a questão que agora estão divulgando no esporte, que agora, amigão, em 1989, em 1993, a Bahia fazia aqui Adilson Rodrigues Maguila, direto do Hotel Sofitel, que era chamado de 4 Rodas. No Antônio Balbino fizemos vários confrontos com a TV Bandeirante divulgando. Eu estou falando de 30 anos atrás, não começou nada agora. Começou lá atrás com Luciano do Vale, saudoso empresário Luciano do Vale, com Dom Kiko da Olivetti, que patrocinava à época a gente, da Pitu, da Nova Cor, que é quem patrocinava um projeto, inclusive, divulgado pela nossa TV Bandeirantes, que eu tive a honra de lutar, que era o Verão Vivo, que era feito na Praia do Pina, em Recife, aonde eu conheci Datena me entrevistando ainda como repórter. Então, gente, a gente precisa aprender a contar as histórias verdadeiras e dar aos ídolos daquela época, se não pode dar todo o reconhecimento que ele merece, que a Câmara de Vereadores, que a Assembleia chame esses atletas para serem homenageados em vida. Sim. Em vida. Então eu acho que todos esses são grandes exemplos e que a Bahia deve continuar seguindo. Olha, gente, não é só no boxe, não. Eu falei rapidamente aqui do boxe e do MMA. Falei em outro atleta aí. Eu estava em Serrinha, fazendo o Premier Fight League, um evento internacional que eu sou presidente, junto com Sérgio Alabama, que é aquele ator que saiu de São Caetano, que contracenou com Jean-Claude Van Damme, meu amigo e irmão Sérgio, e Daniel Valverde, que tem uma academia lá, a MMA Master nos Estados Unidos. São 2 baianos que estão lá fora produzindo os melhores atletas para o UFC, para o MMA, e que são, inclusive, responsáveis pela ascensão de Amanda Nunes, que depois assinou com a América Top Team, mas passou pela mão dos 2 baianos. Então, eu estou falando de Virna, que eu conheci em Serria há cerca de 8, 9 anos atrás, em um evento que eu fui fazer, e foi um dado importante, né? Porque eu vi aquela menininha meia jarulhazinha. Mina, um beijo, meu amor, mas você é jarulha. E eu digo, menina, essa menina danada. Aí eu fui fazer uma manopla com ela. Rapaz, essa menina me deu uma pancada na mão. Eu digo, rapaz, essa menina é o único homem que tem nessa academia. E aí botei ela para lutar naquela época. E teve um fato importante, que eu acho que podcast é isso, contar a história, né? Tem vontade. Eu digo, Virninha, isso é no camarim. Meu amor, me perdoe, mas eu vou falar que é a verdade. Um beijo, nossa querida Virna Jandiroba, que é a top 5 do mundo hoje, vocês conhecem, no UFC. Eu digo, Virninha, não acabe logo a luta, porque nós temos aqui comercial e tal, para não ficar, segura um pouquinho mais. 32 segundos. Demorou. Aí ela abriu o braço, mestre, eu queria não acabar, mas foi extinto. E aí está a nossa campeã Virna, brilhando para o mundo. Então são histórias que têm que ser contadas. Sabe de onde eu descobri Virna? Serrinha. Entendeu? Com o evento que eu fui fazer lá. Agora imagina só, quantos popóis existem na Bahia? Quantas Virnas, quantas Amandas Júnior, quantos atletas que não têm condições de vir para o centro. Outro dia os caras disseram, não, vamos criar um centro de artes marciais. Eu digo, mas é importante primeiro criar um centro específico para o boxe. Porque é o boxe que deu à Bahia e ao Brasil as 2 únicas medalhas de ouro. Aí vocês vão esperar a Bia Ferreira agora ganhar outra medalha de ouro feminina, para que o dirigente político, o prefeito, o governador construa uma arena de boxe. Aí tinha lá o Centro Pan-Americano, que era chamado Centro Pan-Americano de Judô. E quem é do tempo sabe quantas vezes eu bati. Eu digo, ó, como é que pode ser o Centro Pan-Americano de Judô se quem ganhou as principais medalhas foi o boxe? Então tem que ser um Centro Pan-Americano de Artes Marciais. Sim. Aí botaram uma arena de esporte. Então, me perdoe, as pessoas não gostam que eu fale, mas eu estou aqui para falar a verdade. As pessoas vão me perguntando e eu vou falando. Você já me ensinou uma boa. Na próxima vez que eu nascer e começar a brigar na escola, eu vou chegar em casa e vou falar, pai, era instinto, não deu para segurar. Né? Já aprendi uma aí, ó, para a próxima reencarnação. Já vou vir com esse discurso. Eu tenho uma coisa que eu acho importante, assim, na verdade,
talvez seja até um preconceito que eu, né, gostaria que a gente tratasse, que é o esporte de luta, né? Tem muita gente que fala, mas é violento, é isso, aquilo, e eu fui criado nesse desenho. Na minha casa, a visão da minha mãe é que esporte de luta não dava. Acho que ela sabia o filho que ela tinha também, né? Que eu com esporte de luta ia matar uns 3, né? Até os 10 anos, assim. Então, assim, de alguma maneira... claro, a mãe tem, né? Sente, né? Então, assim... Era o instinto dela. Boa! Instinto contra instinto, Ora, né? vamos lá. Então, assim, como que a gente pode olhar pro esporte? Porque eu realmente, talvez pela própria criação ou pela forma como eu vejo, eu olho pro esporte, eu assisto uma luta, eu acho, assim, violento, sabe? Me causa um impacto de violência. Por mais que seja um esporte, que tenha regra, que tenha disciplina, né? Tá batendo ali. Então, como que é isso, né? Assim, como que tem muita gente que tem esse olhar de... Tem muita, né, gente que curte o esporte de luta como esporte mesmo, mas o que a gente pode falar sobre isso para você que é desse esporte, tem essa... né, a vida toda aí dedicada nesse tema. Marcinho, no ao vivo aqui, uma aguinha pro nosso convidado. Agora? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, só pra gente virar essa chave também das pessoas, né? Excelente pergunta, estou falando a você como jornalista, não como atleta agora. Excelente pergunta. Ora, quando 2 atletas entram em um tatame, no octógono, em uma arena de combate ou no ringue para competir, ali são 2 atletas treinados tecnicamente, fisicamente e, acima de tudo, psicologicamente, para um duelo. Duelo aquele que vai começar, né, e se encerrar por ali mesmo. São 2 atletas profissionais, como no grande jogo de xadrez. Ou seja, aquele que mexer a pedra errada, ou der um vacilo, no caso, baixar uma guarda, e aquele que colocar a melhor mão, ali a luta acaba. Acabou aquela luta, a gente tem 2 atletas de novo abraçados, apertando a mão e vencendo um combate em que as pessoas têm que entender que é um espetáculo de 2 atletas hiper preparados, não só tecnicamente, fisicamente, com estratégia e, acima de tudo, com a parte psicológica em dias. Que quando eu lutava, o meu treinador sempre dizia que a condição de um atleta, 90 dias antes do combate, é estar super preparado fisicamente, ou seja, é 70% de preparo físico, 30% de cabeça. Só que no dia da competição, quando você sai ali do seu camarim para adentrar o octagon ou o ringue para a competição, é 70% cabeça, 30% parte física, porque ali é que se constrói, toda a estratégia de competição. Portanto, eu lhe respondo dessa forma. São 2 profissionais preparados, gabaritados, e não tem violência. O que tem é 2 atletas muito bem preparados. Quando é que você vê uma carnificina, ou que se chama de porradaria demais? É quando eu treinei 100% e o cara treinou 10%. Então eu vou bater e o cara vai apanhar. É assim que funciona. Mas se os 2 tiverem treinado com visão de serem campeão ou de conquistar a luta, é um espetáculo em que você vê que algumas vezes é uma troca de porrada e que ninguém se machuca. Agora, quando der vacilo que a mão entrar, hoje tem regras, proteções, que ajudam muito, inclusive tem intervenção do médico, porque tem a decisão por nocaute, tem o KO, que é um nocaute que você pode ter ele por decisão médica ou por decisão do juiz, que entenda que você não tem mais condições de competir, porque o supercílio abriu muito, o rosto abriu muito, então ele vai chamar o diretor médico da federação, confederação ou do próprio evento, e o médico é que vai decidir se a luta continua ou se a luta não continua. Então hoje nós temos regra pré-estabelecida. O que não pode acontecer, mamãe de Nery, Plínio, desculpe, mamãe de Plínio, é a senhora achar que o atleta que vai treinar boxe, treinar judô, treinar kickbox, vai tomar tanta porrada como o cara que lutou. Não. Hoje você pode, inclusive tem personagens que não entendem muito dessa coisa da prática marcial, mas que conhecem com um preparador físico de um corpo, e eles começam a fazer ali escolinhas e tal, que vai lhe dar uma condição. Inclusive, outro dia no Fantástico,
outro dia, porque eu sou velho pra caramba. Tem alguns anos, eu estou com 64 anos de idade já. Idade do meu Então, pai. o Fantástico dizia que o maior antiestresse é o boxe. Comprovado cientificamente. Porque você está enraivado com alguma coisa, aí você começa a bater no saco, se movimentar e todo aquele estresse vai para ali, para cima do saco. Por isso que a maioria dos grandes campeões são muito calmos, são muito tranquilos, porque eles já extravasam durante um dia numa escolinha, num saco ou até na luva, toda a sua fúria interna. Então ele chega em casa e ela está bem tranquilo. Rapaz, a primeira vez que eu vi uma entrevista do Spider, Anderson Silva. Anderson Silva, eu me espantei, porque eu só via ele lutando, né? Cara tranquilo. Só via ele lutando. E aí eu vi uma entrevista dele, e aí apareceu ele com óculos, lendo um livro, eu vi essa falando aquela vozinha fina dele e tal. Eu disse, cara, esse cara não era aquele monstro que tava lutando. Você espera no um ogro, né? octógono, não. E realmente, o que você falou, super tranquilo, assim, eu disse, quem vê cara, né? Não vê coração. O cara conversando com ele. Oi, tudo bem? Bom dia. Imagina. Mas assim, isso que você falou, Joca, eu tive a oportunidade de viver esse universo também de artes marciais. Eu fui instrutor de primeiro grau de capoeira. E eu me lembro que o meu pai me colocou com esse objetivo, porque eu tinha feito natação, aí fiz Kung Fu alguns anos, e aí fui para capoeira. E o que eu percebi lá é justamente o que você acabou de testemunhar aqui, que a disciplina do esporte, da arte marcial, eu não via o cara que tinha uma dedicação na arte marcial se envolver com a porradaria e tal. Pode ter alguma academia ou outra que possa ter até essa cultura, mas de onde eu estudei lá com aquela galera, onde eu me dedicava por tantos anos, ou seja, além de trazer essa concepção que a gente está falando, de tirar o cara de outros ambientes, né? Que eu vi isso. Eu vi o cara que estava ali envolvido com droga, que poderia cair no crime, simplesmente pelo esporte, começar a ter outro padrão de vida, outro estilo de vida, envolvido com saúde, com bem-estar, com disciplina. Isso é bacana. Mas eu confesso que, em meio a tudo isso que a gente nem começou a pincelar, uma das facetas que você está falando, eu preciso antecipar uma pergunta que eu acho que todo mundo, quando você estava falando do seu currículo ali, e você fez um breve resumo, né? Eu acho que a galera se perguntaria, e eu me perguntei, então eu quero fazer essa pergunta. Como é que Joca conseguiu e consegue, né, lidar com tantos universos que, embora se complementem, porque eu também sou do universo da música, né, como cantor, tenho um evento bacana agora nesse sábado, enfim, e sou empresário, Fala aí, palestrante. Fale do seu evento no sábado aí, Pronto, porque então, para as pessoas... boa. Não deixa, já fala logo, Tá, que a gente começa a falar. acaba esquece, né? Isso. Então, vou dar uma pausa aqui. Galera, Antes de dar uma pausazinha, aproveitar já que vai mudar para a música, tá aqui meu querido amigo John Robert, olha aí. que teve a honra de Grande trabalhar John com Robert. Milton Nascimento, com o Djavan, junto com J. Morbeck, o maior cantor de trio Olha da aí. história da Bahia. Você deve conhecer de Já nome, ouvi né? falar J. isso, Morbeck, essa fera. Então tá aqui o nosso John Robert. Seja bem-vindo. Mas eu quero ouvir agora a sua agenda. Vamos lá, galera. Nesse sábado, Canta Bahia, Parque de Exposições, um evento com apoio do governo do estado. Reizinho, pô. Vai ser, na verdade, a produtora é outra. outra? Não é o Clama Bahia, é Ah, Canta Bahia. desculpa. Ele é particular. Mas eu conheço, é gente boa também. Não, porque eu ia falar que Reizinho, eu não É que posso o nome atrapalhar é a sua Campa agenda. O dele. Clama Clama, Bahia, o Reizinho, pra quem não sabe, era meu spag. Já tomou muita porrada nossa lá atrás. Como Olha aí, ó. atleta, foi campeão baiano. Foi mesmo? Foi. Depois virou evangélico, pastor, e hoje tem esse fantástico Parou de evento, dar porrada nos que é o outros. Clã Bahia. Mas era um grande atleta do passado, né? Trocamos muita porrada mesmo. Eu conheço ele também, mas não sabia dessa parte. Pô, eu tenho Então, várias vamos coisas pra falar assim, trocamos muita porrada. né? Vamos ter a agenda dele que eu quero ir pro show. Vamos lá, galera. Vai ser sexta e sábado, tá? Parque de Exposições. Sexta abre 18, no sábado abre às 15. Eu subo no palco no sábado, às 20 horas em ponto. Show completo. Vou lançar 2 músicas novas. Uma abertura nova. Toda a equipe. Muitas surpresas e novidades. Então, se programe, vá com a sua galera. É um evento, no meu ponto de vista, não tem nada desse tamanho na Bahia. É uma oportunidade bem bacana de oferecer algo bacana. Tanto assim que a estrutura que é usada é a mesma do São João. É gospel? É o mesmo Gospel. palco. É gospel? É gospel. Parabéns. Então é um dos maiores eventos do Brasil, em público, em estrutura e grade.
Então se programe, sexta e sábado, mas sábado, 20 horas, eu vou estar lá. Então vamos lá, vamos voltar agora para... Júlia e Clara, se quiserem, se organizem. Foi papai levar vocês lá, viu? Me fale para vocês bem recebido. Então assim, eu sei o que é essa diversidade, que para mim é muito positiva, e eu levanto a bandeira disso para quem pode, de você poder não colocar todos os ovos num cesto só. Isso vai envolver um monte de coisa, desde de financeiro até um monte de coisa. Eu faço isso e eu percebo que você tem muito a nos falar sobre isso. Então, vamos formular a pergunta. Como que Joca conseguiu e consegue lidar com tantas coisas e de uma forma tão ativa, né? Não é assim, galera, eu dou um soquinho ali. Não, eu sou campeão disso, e empresário de fulano, beltrano, ciclano, dos caras grandes, e ao mesmo tempo embaixador presidente do partido. Política. Então, fala um pouco sobre isso, Joca. Como você consegue transitar em tantos mundos ao mesmo tempo? Várias vidas em uma vida, né? Algum tempo, 2 anos atrás, eu estava realmente nessa vibe de transitar mesmo em todos os ambientes. Por quê? Primeiro, nós temos um programa na Band que já vai para 6 anos, que é o Mundo da Luta. É o único programa específico e especializado em luta do Brasil, né? Nós temos o orgulho de pertencer a essa casa há muitos anos e ter aí nessa gestão de Augusto Correia, né? Esse paraibano retado que veio para a Bahia transformar essa TV Bandeirantes em uma das maiores potências hoje da Bahia e do Brasil, né? Também Edmilson Vaz, esse excelente administrador, essa dupla, na verdade, Edmilson e Augusto, tem transformado as coisas da TV Bandeirantes. Então, por estar ligado à televisão, por estar ligado a uma federação, por ser embaixador do meu esporte há quase 10 anos, junto com o Paulo Zorella, é evidentemente que eu estou diretamente envolvido dentro do esporte. E também temos o Premier Fight League, que é um evento norte-americano, que eu tenho a honra de ser presidente aqui no Brasil. Já fizemos várias edições aqui no Brasil. A última foi um evento grande, inclusive com a cobertura da Band. Eu vou estar até retransmitindo de novo esse evento, que foi, mais uma vez, a ousadia de Armagem Convention, do meu amigo Tufi, e nós fizemos lá naquele espaço climatizado um grande evento de luta com a disputa entre um ex-atleta do UFC, que era o Leleco Guimarães, que lutou agora no Fight Music, contra Mondragon, que tinha chegado da Rússia em uma luta. Então, foi um grande evento. Tivemos lá o Arcelino Popó Freitas, tivemos o filho de Arcelino Popó Freitas lutando nesse evento. Então, eu não tenho como me desvincular da questão da luta. Mas entendi a sua pergunta. É que eu, desde jovem, eu procurava, por exemplo, na luta. Na luta, naquela época, que não tinha visibilidade alguma pra gente, né? Por isso que às vezes você vê o Dória, o Joilson, ainda tem uma luta gravada, filmada, porque naquela época não tinha mesmo. E eu ainda tive um grande azar na minha vida, que tinha uma produtora chamada Casa Branca, não sei se você conhece, Dona Arlete Ciareta, que estava fazendo justamente uma homenagem através de um filme da minha história, que ela achou uma história fantástica, e eu fui ali num estúdio chamado Mondragoa, acho que você deve pesquisar aí, inclusive isso foi motivo do Fantástico, jornal Correio na época, deu tudo isso aí, que houve um incêndio na Casa Branca, na produtora Casa Branca. E eu era bem carequinha, era bem feinho mesmo. Agora que eu estou com esse cabelo grande, e fiz esse cabelo crescer pela questão dessa longa-metragem, que era Lutando para Viver. Era o nome do filme que ia rolar. E aí o segurança saiu e deixou o ventilador ligado no estúdio. Aí aquilo era inflamável. E ele esqueceu de desligar o ventilador, que já estava quase 24 horas ligado, que ele ligou de tarde, quando ele chegou, passou a noite toda, ele foi embora. Quando foi 14 horas, aquilo, não sei como foi a análise dos bombeiros. As chamas, porque pegou fogo dentro do ventilador, e aí tudo era inflamável. E ali estava as minhas fitas de Ulmatic, ali estavam os meus CDs, os meus pendrives, toda a minha história, inclusive todos os meus cinturões, que eu recuperei agora junto ao ACO, né? Tem uns
8 anos que eu fui ao Rio de Janeiro e fui homenageado através do Canal Combate, da Band Esporte, e lá eu recebi de novo todos os meus cinturões de volta, novinhos e tal, porque foi tudo queimado. Então, eu acabei ficando sem o material que eu já tinha das minhas lutas e de tudo que eu construí ao longo dos anos. Então, isso foi noticiado no Brasil todo e tal. E aí, só quem é da época, eu estou falando dos grandes, Luiz Dória, Luiz Cláudio, Kelson Pinto, os grandes campeões da época que nos acompanharam, é que sabe as verdadeiras batalhas que todos nós fizemos durante o período que nós fomos, que foi aquela década entre anos 80 e anos 2000, 2010. Então, estamos falando de 20 anos atrás. Mas respondendo à sua pergunta, quando eu saí das artes marciais, o que é que eu fui fazer? Eu acordava às 5 da manhã, porque eu tinha um dilema que meu mestre havia me ensinado no passado, nos anos 80, que era treino duro, luta fácil. Treino fácil, luta dura. Então eu me lembro a época de treinar 2.000 chutes. Quem é do passado e me conhece sabe que treinava junto comigo, principalmente os mais veteranos aí das artes marciais, que já me conhecem há muitos anos, sabem dessa história. E quando você levantava no outro dia, a perna não saía do lugar, porque você treinava 2.000 chutes em cada perna. E aí eu treinava boxe na Academia Grêmio com Ausêncio Almeida e lutava boxe. Só que no dia que eu ia lutar, John Robert, eu ia lutar kickbox. Então, às vezes, era até complicado para mim, porque eu boxeava ou eu chutava. Porque na época não tinha adversários, nem sparrings para eu fazer com atletas de boxe. Inclusive César Alabama, que é da capoeira, Marcos Alabama foi o meu sparring, Cezinho Basto, campeão do karatê várias vezes, foi o meu sparring, porque eu não tinha sparring. Então era muito sacrifício. Então eu tinha que me desdobrar para ser um grande campeão. Então quando eu saio da música que eu vim para a música, ou da luta que eu vim para a música, eu vim com o mesmo pensamento, em ter perfeição em tudo. Então você que é artista, que deve ser seu empresário, eu vou dar um conselho inclusive a ele. Para todos aqueles que eu fiz virar sucesso ao longo dos anos, sim, Iago e Juliano, pesquisem depois, é uma dupla pai e filho que nós levamos para Barretos, vieram para o Carnaval de Salvador. Geoffrey Chambers era um britânico jamaicano que eu transformei num 10º maior cantor de reggae do mundo. Então, é muita história que a gente contou, mas o que é que eu fazia, Júnior? Eu levava toda a minha concentração, toda a minha disciplina que eu tinha nas artes marciais. Por exemplo, com um artista de música, eu tinha que pensar na carreira dele de manhã, de tarde e à noite. Então, quando eu fui para a política, a mesma coisa. Eu tinha que estudar de manhã, de tarde e à noite. Quando eu fui para o Conselho do Carnaval para ser conselheiro, eu tinha que estar estudando o que era o Carnaval de Salvador. Quando eu vim colocar, junto com o Najib, Cairê e Álvaro, o Camarote Brahma aqui, eu já tinha trabalhado com um camarote chamado Camarote de Vampeta, que foi o primeiro camarote feito ali no Otton. Era Paulo e Almiro da M4, que não era camarote, eram casinhas que nego diziam que era camarote. E a UOL veio naquela época transmitir o Carnaval de Salvador. Então já tinha experiência lá atrás daquele camarote que eu havia feito. Então eu acho, respondendo a sua pergunta, que eu consegui transitar com tudo aquilo que eu fiz, me perdoe a modéstia, com muita tranquilidade e conseguindo vencer sempre, porque eu nunca pensei em fazer diferente do que não tratar cada missão daquela como se fosse uma verdadeira luta. E eu tinha que vencer. E com disciplina, né? Disciplina ficou claro, A disciplina e estudo, né? Ele falou, eu tinha que estudar o que era para fazer de manhã, o que era para fazer de tarde, o que era para fazer de noite. Senão não e consegue. Aí eu ouvi de um grande amigo meu uma vez, de que a gente geralmente, quando quer dar certo em alguma coisa, a gente estuda.
Então, para a maioria das Por coisas isso que a que eu não gente chamei você faz... de Márcio. Chamei você de doutor Márcio, porque só para formar são 6, 7 anos, né? 6 anos, fora de especialidades. Mas esse amigo meu falou um negócio que me chamou a atenção quando eu ouvi ele falar pela primeira vez. A gente geralmente estuda para quase tudo, menos para ser pai. E aí eu parei e disse, vou ter que fazer eu vou parar e vou estudar para ser pai. Mas já tem filho ou tá estudando ainda? Não, eu já sou pai, tenho 2 meninas de 8 anos. E só que aí eu comecei a me dedicar a estudar como ser o melhor pai. E não adianta eu dizer, mas na minha época era assim. Porque meu pai e minha mãe fizeram comigo assim, deu certo. É de verdade se dedicar, olhando muito mais para elas do que para mim, né? Então, quando você falou aí do estudo, eu me lembrei desse grande amigo meu. E uma coisa importante que o Joca trouxe, que eu acho que o esporte traz disciplina e foco, né? Eu sou filho de pessoas que acabaram sendo atletas profissionais, mas minha mãe e meu pai eram do esporte, né? Minha mãe era de atletismo, ela era atleta do exército, e meu pai professor de tênis de mesa. E assim, eu acabei tendo uma vida de esporte, embora não profissional, mas sempre treinei e treinei com bastante intensidade, fui trocando, competi nível Brasil, assim, alguns esportes. E a disciplina que o esporte traz, dependendo, principalmente se você tem um técnico com foco em educação, em formação da pessoa, né? Faz muita diferença. Então, em qualquer idade, o esporte traz disciplina, traz foco, né? E faz com que você aplique isso na vida. Né? Ou quem aprende disciplina e foco no esporte, aplica isso na vida com uma facilidade, eu acho, bem serena, digamos assim. Né? Então, eu sou uma pessoa que fui educado através do esporte, ou seja, pelo esporte, né? O esporte me educou muito, meus técnicos, meus pais nesse rigor da disciplina, porque é isso, se você não acordar, não cumprir o treinamento, não fizer todo o progresso que tem que ser feito ali para você chegar na competição e entregar um resultado, vai dar errado. Né? Isso eu acho que vale para qualquer esporte. E às vezes é justamente esse o fator X. É você pegar algo que é muito presente no esporte e colocar, por exemplo, na música. Que falando de músico especificamente, nem sempre, e quando a gente fala da música popular, vamos falar, né? Eu tive a oportunidade de estudar música clássica. Eu estudei violão clássico, fui atrás de ir um pouquinho além. O cara que estuda uma música clássica, ele originalmente vai se dedicar mais. E o que a gente vê às vezes com artistas populares e eu ouço isso às vezes de produtores, né, de gente de gravadora, que o cara ele acha que não, já fiz aqui, tá bom. E quem avança mais é o cara que diz, rapaz, olha, eu estudei isso, mas vou aprender melhor sobre rede social, eu vou aprender melhor sobre o mercado fonográfico. Eu fiz uma mentoria mesmo com o Maurício Soares, que é o cara da Sony, e ele fala isso aí, galera, não tem mais essa onda não, viu, velho? Você ficar em casa assim, esperando cair do céu. Hoje em dia não é mais assim, tá? Você pode dar uma sorte de um cara fazer por você, hoje cada vez menos. Hoje é preciso complementaridade. Você dá muito sangue, aprenda redes sociais, aprenda streaming, aprenda estratégias e se una a alguém que vá além. Então quando você pega uma disciplina desse nível que você chegou no esporte e aplica numa música, por exemplo, aplica numa política, por exemplo, meu Deus, você vai estar na frente de 90% das pessoas. Não teria como ser diferente. Hoje em dia, às vezes, eu fico ouvindo as pessoas falarem sobre esporte, mas lá atrás, na nossa época, era muito difícil. Você sabe qual era a suplementação que nós usávamos? Eu digo, não é só eu, era todos nós, porque não havia suplemento. Era um negócio que a gente chegou aqui chamado Guaraná em pó, um negócio chamado mel calo, era um mel grandão que tinha. Aí você tinha mel calo, germe de trigo, tinha mais um negócio que se colocava tudo dentro de um expediente. Aí você misturava tudo aquilo ali e você ia tomando. E quando chegava na hora da luta, Júnior, eu, por exemplo, fazia isso, era um batom garoto,
que era aquele chocolate Ó, que dava atividade. isso é um monte Batom de... garoto. Então, essa era a forma Suplementação. que a gente Do suplementava, que a gente ativava o corpo para as competições. É isso, Você vê, né? Entendeu? Umas Então coisas era outra época, era outra história, né? Então hoje, às vezes eu digo aos nossos atletas, de um modo geral, eu digo, porra, vocês hoje fazem uma luta, só que você pega aquela luta com o iPhone, por exemplo, com o iPhone nosso, com o iPhone 15, 14, e aí você tem aquela luta de vários ângulos. É parecendo que você fez 10 lutas e você vai virando uma grande estrela com uma, com duas, com 3 lutas. O que na época era muito difícil, gente. Para você passar a lutador profissional, você tem que lutar contra outro, na época era assim, outro profissional de ringue. Então, hoje você pode ver atletas aparecerem aí com 3, 4, 5 lutas, 10 lutas no UFC, daqui a pouquinho disputarem um título. Ficou um pouco mais fácil, né? Agora, claro que os atletas se transformaram em super atletas, Sim. porque evidentemente estão super treinados. Agora mesmo, eu estava com uma atleta minha lá em Brasília, chamada Lídia, campeã brasileira, sul-americana, pan-americana, vice-campeã do mundo de kickbox, estreou agora no MMA, ganhou por nocaute, e é uma atleta que está chegando aqui, eu gostaria de trazê-la aqui, que tem uma história maravilhosa e que vai ser uma das grandes campeões no futuro. Porque é uma atleta muito bem preparada no boxe, no kickbox, também agora está treinando western, está treinando jiu-jitsu e está treinando luta agarrada, e você vai ver que já já vocês vão ouvir falar neste nome, Lídia. Uma grande atleta, uma atleta muito dedicada, muito focada. Você tem uma ideia, essa atleta largou o casamento para se dedicar exclusivamente ao esporte de luta, né? Tá vindo de Brasília para a capital baiana Podia ter para continuado buscar casada, Dando sua umas sorte. porradas no e marido, usava né? inclusive o marido como sparring. Não, mas eu acho que foi a questão que ela queria ir alçar o mundo através da luta. Sim. E ele queria, evidentemente, outra coisa, Aí que era a vida ficou normal. incompatível. Aí ficou incompatível. Agora deixa eu falar, se o cara suplementava com batom e mel, pô, o gengibre e o Guaraná. açafrão tá alto nível já. E Guaraná em pó, né? Pô. É que a gente, Joca, a gente... É porque naquela época pior que era assim mesmo. É, Era o Guaraná em não, mas pó. ele tá falando isso pelo seguinte, ele me convidou e a gente tá em dupla, Não é batom participando. não, viu, Plínio? Chocolate, batom, é isso. Batom. Sim, É, sim, mas- não, E é evidentemente isso. que tem outros atletas aqui vendo, então a época era Guaraná em pó com mel calo misturado, e às vezes o treinador Ausêncio, Dória, que também foi meu técnico, o próprio Joilson, então levava um chocolate batom, que era, na verdade, o açúcar no sangue. Isso, né? Pra você... e na verdade, Joca, ele tá falando isso pelo seguinte, ele me convidou para um negócio de um esporte... Mas Plínio é polêmico, né? Ele é. Imagina aí. Ele é polêmico desde os 9 anos de idade. Ó, Mas e- não vai me pegar aqui não, viu? Não, Márcio? e aí ele me convidou para um negócio de um esporte, ô Joca, que para começar, as etapas do Campeonato Baiano são 120 quilômetros. Certo. No meio do mato com um mapa e uma bússola. Então você faz trekking, remo e bike. E aí ele, pô, Márcio, eu tô pensando, não sei se eu continuo, não sei o quê, e acabou me convencendo e eu fui fazer, eu tô participando junto com ele agora. E aí ele falou, não, eu vou passar lá no seu consultório, vou fazer uns exames, quer conforme for, aí você me passa uns suplementos e tal. Eu passei vários. Ele substituiu tudo que eu passei por açafrão e gengibre. Então não pode reclamar muito de mim, né, Plínio? Não, por isso, eu sou Ele da não mesma... tá reclamando, não. mesma família. Ele tá Raiz. dizendo Ah, É o entendi, suplemento raiz. ele tá dizendo assim, pô, se ele lutou Suplemento e raiz. foi campeão mundial. Mas tô falando de com- 35 anos atrás. Não, mas ele já usou Já pra pegou ele. já, né? Ele disse, se ele foi campeão mundial com Guaraná em pó, mel não sei o quê, Mas e não um passou, chocolate não. na Era o que batom. nós tínhamos da época. Sim, mas aí ele já tá usando pra ele pra Tinha justificar mais. o safrão Me e lembro o Toda gengibre. vez que ele me perguntava, eu falava, olha o lembro de uma- Joca, olha o Joca. Me lembro de uma viagem que eu fui fazer a uma cidade chamada Mar del Plata, Sim. na Argentina, junto com o meu saudoso eterno mestre Ausêncio Pérez de Almeida, quem é vivo da época, Bira, sabe? Uma história maravilhosa. E aí quando chega ali no avião, rapaz, tô vendo aquela confusão e tal, ele tinha levado germe de trigo, banana, mel,
tudo que ele usava aqui. Aí quando eu fui almoçar e jantar, não, a dieta sua é essa aqui, porque tinha na época uma rivalidade já muito grande com os argentinos. Sim. E ele não queria que nós perdêssemos para o argentino. Aí eu tive que comer 2 dias consecutivos, John Robert, Plínio, Márcio, aquele alimento, imagine. Só que ali tinha potássio, ali tinha tudo que eu precisava para, na verdade, chegar a competir e chegar bem. Eu tô fazendo 500 quilômetros, 130 horas com gengibre e açafrão. E ele tá reclamando. Não, eu tô querendo potencializar ainda mais, cara. Eu quero que ele faça ainda melhor, mas tá difícil. O que você me disse? 500 quilômetros, 130 horas correndo com gengibre e açafrão, não precisa, né? Não precisa de mais nada, tá bem pra caramba. Imagina se ele tivesse. Bom, gente, eu queria mandar um abraço aqui, todo mundo que tá no chat, tá? Sônia Mara, Indra, Carmen Lúcia, mandou um abraço pra você várias vezes aqui, agradecendo, dizendo que você foi um excelente presidente do PP, Partido Progressista. Nilma Barreto, Maria Augusta, minha parceira, Marise, Café com o Povo, Joenf, Pedro Rocha agradecendo o abraço aqui, parabéns, obrigado meu sobrinho, Elmo dos Prazeres, Antônio Plínio, não falta, nosso parceiro, pai de Plínio aí, Agnes, Zezito de Jesus, Davi Santana, exatamente, Joca, homenagear os atletas da nossa terra, Isabela Mendonça, dando boa noite, Júlia Santana, minha filha, isso aí. Bom, obrigado a todos vocês que estão aqui no chat com a gente. Galera, o papo tá bom, mas o meu ponto aqui falou que a gente termina 10h20, viu? Então, 2 minutos para terminar. Mais uns 5 minutinhos aí pra gente fazer as considerações finais. Né? Eu saio feliz desse bate-papo. Né? Feliz porque primeiro aprendi a justificar as porradas que eu vou dar na próxima encarnação quando eu nascer. Justificar não precisar tomar o suplemento. Aprendi que o cara pode ser campeão mundial trocentas vezes tomando mel, banana. Eu já tô no gengibre, no açafrão. Vou colocar um diamante negro no final da... Vai evoluir, né? Vai evoluir. Vai poder diamante negro. Porque já tem um crocantezinho ali, né? Mas bom, feliz, vamos, né, assim, olhar para esse lugar, né, da importância do esporte na vida das pessoas. Eu gosto muito desse olhar da disciplina, do foco que o esporte dá, né? A gente sabe que é um caminho de educação, de ajuste de saúde, de ajuste de comportamento, né? A disciplina do esporte, isso tem N projetos aí sociais, como você comentou, né? E Eric trouxe também a partir do esporte, e realmente a gente olhar para esse lugar, né, e reconhecer, né? Eu realmente não tinha ideia, sabia das pessoas que são mais famosas, mas não tinha ideia dessa trajetória do esporte, do boxe, da luta na Bahia, né? Então a gente olhar, lógico, eu sei essa coisa do futebol no Brasil, é assim, eu fui pra China, entrei em escola com 24 mesas de tênis de mesa, igual o campeonato mundial, assim, ó, na escola. Por quê? Que é o esporte da China. Então, nas escolas, né? Aqui tem toda a escola, tem um campo de futebol, baba, tal. Lá, eu falei, nossa, o que é isso? Estrutura? Não, aqui é uma escola normal. Isso daqui é o esporte do país, né? Porque eu joguei tênis de mesa há alguns anos e então, assim, é o esporte do, né? Que nem NBA nos Estados Unidos, acaba, assim, polarizando um pouco, eu entendo, mas sim, tem N esportes com resultado, e a gente olhar para isso é importante. Então, obrigado pelas palavras aí. Parabéns, Joca, pela sua história, né, pela sua energia aí, pelo seu vigor, pelo seu entusiasmo. O que fica claro é que tudo isso que você tem realizado ao longo de todo esse tempo com muita paixão, né? Dá pra ver no brilho nos olhos. Você fala como se você estivesse lá, né? Lembra, porque passa, rapaz, um filme na cabeça, e aproveitando a deixa de Plínio, e vejo também nos seus olhos o que eu gosto de ver nos artistas. Eu tenho um cantor chamado Felipe Leão, é o cantor apaixonado, é um autista, meu amigo, e nós, através da música, trouxemos a vida, trouxemos a alegria de viver, trouxemos a educação de um músico. E digo sempre a ele, criei um anjo da música, né? Eu digo, olha, antes de você cantar, vá pedir permissão ao anjo da música, vá orar
para o anjo da música, porque eu entendo a música como algo angelical. Jair, John Robert, você, e eu vejo, meu amigo, nos seus olhos o brilho, inclusive estarei lá para assistir o seu show, porque as pessoas precisam entender que o gospel é tão forte quanto o secular. Tanto é que a estrutura que foi usada, imagine, no parque de exposição vão ser mantida. É a força da música gospel. Mas eu queria, só para me despedir, depois dessa pergunta, falar do futebol, porque a gente não acabou falando. Olha, em 1988, Júnior, foi quando o nosso Esporte Clube Bahia foi campeão brasileiro, com 95% de atletas locais. Eu não quero errar. 2003. Eu acho que 2003. Me perdoe se eu falhar na data, porque são muitos anos que se passaram. Ou foi 2002. O Vitória, vice-campeão brasileiro, contra uma escola chamada Palmeiras Parmalat. Com de novo 95% de atletas oriundos, Júnior, do futebol baiano. Ora, estamos de 2024 indo para 2025. A Bahia, ela tem se orgulhado de Arcelino Popó Freitas, de Robson, de Herbert, de Vina, de Amanda, de Minotauro, de todos, de Ilioto Matida, de todos esses grandes campeões, Reginaldo Holyfield, que estão dando ao longo dos anos régua e compasso ao nosso estado. E eu gostaria muito de ver de novo o Bahia campeão brasileiro. Eu gostaria de ver de novo, doutor Márcio, o Vitória chegar a um título brasileiro, não da Série B, mas sim da Série A. Mas também gostaria que os dois times usassem mais a base, porque isso é uma questão de inteligência. Ora, se o Bahia foi campeão em 88 com 95% de atletas da Bahia, Bobô, Sandro, Catuense, todo aquele timaço, o zagueiro que vinha lá do Conquista, que eu não lembro o nome de todos eles, João Marcelo, que também era um baiano, meu amigo e irmão, a quem eu mando um abraço. Aí o Vitória repete de novo 2003, sendo vice-campeão contra uma esquadra que era quase impossível ser detida, que era o melhor time da história do Palmeiras, chamado de Escola. E era entendeu, amigo? De novo, com um time local formado aqui. Senhores, o que eu peço a todos os dirigentes, eu digo o governador, o prefeito, presidente de Bahia, de Vitória, todas essas federações, vamos dar oportunidade aos atletas locais, mas isso acontece através de projetos que possam buscar esse campeão lá na Várzea, lá nos projetos sociais, que eu gostaria de pedir um pouco mais de licença a Júnior e dizer desses grandes heróis que trabalham, doutor Márcio, em projetos sociais, Plínio, gratuitamente. E os grandes campeões que saíram para serem campeões olímpicos, mundiais, vêm desses projetos sociais também. Então, era desse que eu queria deixar, já que nós não falamos de futebol. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco. Mais uma vez, obrigado, meu amigo Joca, doutor Márcio. Eu gostaria de primeiro agradecer a Joca, né, e dizer que realmente é muito bom ver a forma com que você impõe a disciplina em tudo que faz, né? E não é à toa que você tem o resultado que você tem. Mas como nós do VidaCast e do Envelhecimento Saudável sempre levamos em consideração a longevidade, e é importante sempre a gente focar que nada, cientificamente se falando, nada entrega o melhor resultado para o que a gente pensa em longevidade do que atividade física. Eu gostaria de perguntar para alguém que sempre esteve junto do esporte e da atividade física, quantos anos você tem e essa vitalidade toda?
64 anos. 64 anos, gente. Eu atendi hoje uma senhora com 59 no consultório, que ela chegou dizendo, doutor, eu acho que é muita dor por causa da idade, né? O senhor sabe como que é, né? Quando a gente chega nessa idade, parece que não, viu? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. VidaCast. Valeu, VidaCast! Valeu. Vamos lá. Isso aí.